Boa noite. Boa noite. Dilma diz que o governo é transparente ao admitir orçamento com déficit e não descarta aumento de impostos. Preso há quase um mês, José Dirceu consegue transferência da sede da Polícia Federal para uma cadeia. Unimed Paulistânia quebra e tem de passar mais de 700 mil clientes para outras operadoras. Setor de materiais de construção resiste à crise e prevê crescimento este ano. Mais um caso de violência na USP. Aluno de letras é baleado nas costas durante assalto. 2 embarcações com refugiados sírios naufragam na Turquia. Um bebê e mais 11 pessoas morrem. Mais um caso de violência na USP. Um aluno foi baleado no campus do Butantã. O crime aconteceu ontem à noite. Alexandre Simão Oliveira Cardoso está internado e se recupera bem. Os colegas dele reclamam da falta de segurança na universidade. Alexandre Simão de Oliveira Cardoso tem 28 anos e está na 2ª faculdade. Ele se formou em Direito e agora está no 4º ano de Letras na USP. Os colegas dizem que já faz tempo que há um clima de insegurança no campus. A PM entrando no campus, tudo isso achando que ia ficar mais seguro, mas mostra que na verdade não, que a gente ainda está exposto a tudo isso, essa violência toda de São Paulo, sabe? Eram 9 horas da noite, intervalo entre aulas, quando o Alexandre foi até o carro dele, estacionado ali atrás, perto do ponto de ônibus. Nessa hora ele foi abordado por 3 criminosos que tentavam assaltá-lo. Ele se assustou com a cena e quis fugir, mas foi baleado nas costas. Mesmo assim, ele conseguiu percorrer todo esse caminho aqui até aquela escadaria do prédio da Faculdade de Letras, onde gritou por ajuda e foi socorrido por estudantes. As pessoas ficaram bastante preocupadas porque não tinha sequer uma maca aqui dentro do prédio. Imagina, um prédio que contém mais de 5.500 estudantes, é um curso bastante grande, esse prédio é provisório há 30 anos e não tinha uma maca. Tiveram que pegar uma placa de uma lanchonete para levar o moço até o hospital universitário e tudo mais. Testemunhas avisaram a guarda universitária e a polícia. No próprio campus, 3 menores suspeitos foram apreendidos e encaminhados para a Fundação Casa. Alexandre foi internado no Hospital Universitário da USP e operado para a remoção do projétil. A questão da violência na USP ganhou destaque em 2011, quando Felipe Ramos de Paiva, um estudante da Faculdade de Economia e Administração, foi assassinado com um tiro na nuca durante um assalto. Em julho deste ano, uma jovem de 17 anos foi estuprada na Praça do Relógio, também dentro da cidade universitária. Na última segunda-feira, um grupo de assaltantes roubou um posto bancário no prédio da Faculdade de Odontologia. Em julho, a reitoria já tinha dito que estava trabalhando com a Secretaria de Segurança Pública para instalar um novo modelo de policiamento na cidade universitária, chamado USP Segura. O objetivo é colocar no campus policiais com perfil próximo ao dos estudantes, com idade de até 26 anos e formação universitária. O Diretório Central dos Estudantes da USP não concorda com o projeto. O que a gente precisa, a gente vem debatendo já há algum tempo, é o problema da iluminação no campus, que é muito precária, principalmente à noite. Ela não garante a segurança dos estudantes, não garante a segurança das mulheres estudantes, principalmente também. E também gostaríamos de uma guarda universitária mais qualificada, mais preparada, que hoje, infelizmente, a gente tem um déficit muito grande aqui. Em nota, a reitoria da USP informou que lamenta profundamente a ocorrência de mais um caso de violência dentro da cidade universitária e que quer garantir a segurança dos usuários do campo, tem sido uma das principais metas da administração central da universidade. E o secretário de Segurança Pública, Alexandre de Moraes, esteve hoje à tarde na Assembleia Legislativa de São Paulo e falou sobre as investigações da chacina que deixou 19 mortos na Grande São Paulo. Segundo ele, a polícia trabalha com 4 hipóteses para os crimes. A audiência na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa teve protestos. Ativistas levaram faixas pedindo a elucidação do crime que deixou 19 mortos. Aos deputados, o secretário de Segurança Pública, Alexandre de Moraes, não revelou detalhes, mas falou que as investigações prosseguem com a análise dos projéteis encontrados no local da chacina e o depoimento de testemunhas. Uma delas, segundo o secretário, disse ter visto uma viatura da polícia no dia do crime. Nós prosseguimos na investigação, prosseguimos com vários mandados
de busca e apreensão, vários locais, cruzando locais, fazendo exames de roupas já apreendidas, fazendo exames de livros apreendidos com anotações, exames de imagens. Segundo o jornal Folha de São Paulo, 4 testemunhas que depuseram contra a PM suspeitos do crime tiveram seus dados divulgados, como nome, endereço e até o telefone. O vazamento aconteceu no âmbito militar, já que o inquérito comum corre em segredo de justiça. Uma das testemunhas é um tenente da reserva da PM. Ele prestou depoimento à corregedoria na condição de anonimato como segurança de uma casa noturna da zona norte de São Paulo. 7 policiais teriam feito uma confraternização no local na noite do crime. Após a divulgação da identidade dele, a testemunha contou que vem recebendo ameaças pelas redes sociais e pelo telefone. Nenhuma testemunha pediu o sistema de proteção a testemunhas. Já foi oferecido a algumas testemunhas, elas declinaram. Em um intervalo de 3 horas, 18 pessoas foram assassinadas e 6 ficaram feridas na noite do dia 13 de agosto. Uma outra pessoa morreu dias depois. As execuções começaram em Osasco e terminaram em Barueri. Um PM está preso. É o soldado Fabrício Eleutério, reconhecido por uma das vítimas. A defesa dele alega que o soldado é inocente. Outros 17 policiais estão sendo investigados. Uma das hipóteses é que os crimes tenham sido cometidos por vingança, já que uma semana antes, um policial militar e um guarda civil metropolitano foram mortos na região. O secretário disse que, por enquanto, não há ligação entre os crimes e voltou a não descartar a participação de policiais na chacina. Temos a possibilidade, e essa é a 4ª linha que surgiu com o decorrer do tempo, a possibilidade até de participação conjunta a essa possibilidade. E temos a possibilidade de, em alguns locais, principalmente em 2 locais, onde não há nenhuma relação com os outros 8 locais, a briga, o aproveitamento naquele momento do tráfico de drogas, temos também. O ex-seminarista Gil Rugai, condenado pela morte do pai e da madrasta, assassinados em 2004, deixou hoje a penitenciária Dr. José Augusto Salgado, em Tremembé, no interior de São Paulo. Ele estava preso desde novembro do ano passado e foi solto por determinação do Superior Tribunal de Justiça. Agora, a defesa do ex-seminarista condenado em 2013 vai fazer um novo pedido para a anulação do julgamento e a realização de um novo júri. O STJ determinou ontem a libertação de Gil Rugai. Os ministros do STJ entenderam que Rugai poderá recorrer em liberdade, como previa a sentença da primeira instância. Ele foi condenado pela morte do pai e da madrasta, assassinados a tiros em 2004, dentro da residência do casal em Perdizes, na zona oeste de São Paulo. Gil Rugai alega ser inocente. Durante a cariação na CPI da Petrobras, ex-diretor de serviços Renato Duque chama delator de mentiroso. A CPI reuniu em Curitiba Renato Duque, o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e o empresário Augusto Mendonça Neto, que fez acordo de delação premiada na Operação Lava Jato. O ex-executivo da empreiteira Toyo Setal reafirmou ter repassado dinheiro ao PT em troca de contratos com as diretorias de serviços e de abastecimento da Petrobras, ocupadas na época por Renato Duque e Paulo Roberto Costa. O Renato Duque me pediu para fazer parte dos valores que deveriam ser repassados a eles como contribuições ao PT. E foi exatamente isso que eu fiz. Durante a cariação, Duque chamou Mendonça de mentiroso várias vezes. Atualmente, ele também negocia um acordo de delação premiada. Eu só gostaria de deixar ressaltado que o senhor Augusto é um mentiroso, ele mente na delação, ele sabe que está mentindo. O empresário respondeu: eu não sou nem mentiroso, nem ladrão. Mendonça detalhou como era o esquema de corrupção na Petrobras. As empreiteiras se reuniam com o objetivo de escolherem as oportunidades que viriam pela Petrobras e elas escolhiam isso de acordo com a sua especialidade ou sua regionalidade depois disso acordado entre todas, as demais respeitavam aquela escolhida para determinado setor. E quem levava essa informação para dentro da Petrobras?
Ricardo Pessoa era o coordenador, ele que organizava as reuniões e ele era a pessoa de contato com a Petrobras. João Vacari Neto ficou em silêncio. Ele já é réu no processo, acusado de intermediar doações eleitorais ao PT, feitas com propinas pagas por empreiteiras contratadas pela Petrobras. O ex-dirigente petista nega. Outros 2 convocados pela CPI também ficaram em silêncio. O publicitário Ricardo Hoffmann é acusado de passar propina para empresas ligadas ao ex-deputado petista André Vargas, também preso na Operação Lava Jato. E Fernando Guimarães Moura é apontado como elo entre José Dirceu e os diretores da Petrobras que participaram do esquema de corrupção. Do lado de fora do prédio da Justiça Federal, onde foi feita a sessão da CPI, manifestantes fizeram um protesto com o boneco inflável do ex-presidente Lula vestido de presidiário. Apelidado de Pichuleco, o boneco já esteve em protestos em São Paulo e Brasília. A presidente Dilma Rousseff afirma que a proposta de orçamento com déficit mostra que o governo está sendo transparente. Ela não afastou a possibilidade de aumentar impostos. Dilma deu entrevista no Palácio do Planalto depois de um encontro com 56 jovens que venceram o Torneio Mundial de Educação Profissional. Ela comentou o orçamento de 2016 entregue ao Congresso Nacional anteontem, com previsão de déficit de 30 bilhões e meio de reais. Nós estamos evidenciando que tem um déficit. Estamos sendo transparentes e mostrando claramente que tem um problema. Oposicionistas criticaram a proposta e pediram sua devolução ao Planalto. Alegaram que cabe ao Executivo indicar soluções para equilíbrio entre receitas e despesas. Hoje, Dilma respondeu, dizendo que vai mandar complementos para construir alternativas junto com o Legislativo. O governo vai, de fato, mandar, e é responsabilidade dele. Nós não queremos transferir essa responsabilidade para ninguém. O que nós queremos é construir juntos. Nós queremos cumprir a meta que estipulamos. Vamos buscar reduzir esse déficit que está ocorrendo. Dilma também afirmou que não gosta da CPMF, cuja volta chegou a ser anunciada pelo governo na semana passada, mas acabou arquivada diante de tantas reações negativas. Ainda assim, a presidente advertiu que não descarta a criação de novos impostos. Eu não gosto da CPMF, se você quer saber. Acho que a CPMF tem as suas complicações. Mas não estou afastando a necessidade de fontes de receita. Quero deixar isso claro para depois, se houver a hipótese da gente enviar essa fonte, nós enviaremos. Dilma negou que haja desgaste da imagem do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, entre os membros do governo. É um desserviço para o país esse processo de transformar e de falar que o ministro Levy está isolado, está desgastado. Não está, não. Dentro do governo ele não está. Nós temos o maior respeito pelo ministro. Agora, nós somos um governo que debate. Nós debatemos, nós chegamos a uma posição e nós, a partir do momento que tomamos a posição é de todos nós. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Dilma Rousseff veio hoje à boca do palco para dizer meia dúzia de palavras sobre a encrenca em que ela meteu a economia brasileira. Dilma falou por cerca de meia hora, mas você deve tomar nota de 3 coisas essenciais. Número 1, o governo não abre mão da hipótese de criar novas fontes de receita, disse doce e claramente a presidente da República. Significa dizer que vem aí novos impostos. Número 2, o ministro da Fazenda, que nos últimos 8 meses não conseguiu implementar completamente nenhum dos seus planos originais, está fortíssimo no governo, muito prestigiado no Palácio do Planalto, disse Dilma. Ou seja, o ministro balança no cargo. Se estivesse forte, a presidente não precisaria anunciar isto numa entrevista coletiva. Número 3, aquele orçamento da União para o ano de 2016, que Dilma acaba de enviar ao Congresso com um buraco de 30,5 bilhões de reais, esse orçamento não vale. Dilma disse que oportunamente, quando estiver maduro, o governo enviará um complemento ao Legislativo, informando o que pretende fazer para tapar este rombo bilionário.
Dilma diz isso depois de conversar com os presidentes da Câmara e do Senado, Eduardo Cunha e Renan Calheiros. Ambos disseram a ela que é responsabilidade do Executivo apresentar um orçamento minimamente equilibrado. Muita gente tem criticado Dilma Rousseff, pode ser injusto. Talvez ela visse como uma prioridade para o Brasil a criação de novos impostos desde o início do seu primeiro mandato. É possível que ela tivesse como prioridade de uma agenda secreta a nomeação do ministro Joaquim Levy para o Ministério da Fazenda, um ministro de perfil tucano, desde o ano passado, ainda durante a campanha. Ela só silenciou porque queria saber até onde o país aguentaria a irresponsabilidade fiscal e a incompetência. Ou é isso, Dilma Rousseff implementando a sua agenda secreta, ou o Brasil está diante de uma presidente desgovernada. Boa noite. Os mais de 740 mil clientes da Unimed Paulistana terão de ser transferidos para outros planos de saúde por determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A empresa passa por uma grave crise financeira. A ANS determinou que a Unimed Paulistana negocie a transferência de toda a sua carteira de clientes no prazo de 30 dias corridos após a empresa receber a intimação. Nesse período, a operadora tem a obrigação de manter a assistência aos clientes até que a transferência seja finalizada. A ANS orienta os usuários a manterem o pagamento dos boletos para garantir o direito à migração para uma nova empresa. Em comunicado na página da Unimed Paulistana na internet, a operadora diz que está trabalhando para dar completo apoio ao atendimento dos clientes. A Unimed Paulistana é a quarta maior empresa do sistema Unimed, que reúne hoje 351 cooperativas médicas, que, embora utilizem a mesma marca, operam e comercializam planos de saúde de forma autônoma. A Unimed Paulistana também não tem ligação direta com a Unimed do Estado de São Paulo, a FESP, que possui planos e operadoras que atuam em outras cidades do Estado de São Paulo. Em caso de dúvidas, o consumidor pode ligar para a ANS. O telefone é 0800 70 19 656. Atualmente, mais de 800 feiras estão espalhadas por várias regiões da capital paulista. Muitas famílias trabalham há décadas nesse ramo. Hoje, nossa equipe conta algumas histórias de gerações de feirantes. A rotina do feirante começa ainda de madrugada, mas como os clientes chegam mesmo só com o dia já claro, às 7 da manhã ainda dá tempo para organizar os produtos. Carlos, por exemplo, hoje trabalha sozinho e confessa que não gostava dessa rotina puxada quando começou a ajudar a família. Mas isso já faz 40 anos. Eu faço 6 feiras por semana, é uma coisa que eu gosto. Eu larguei estudo, larguei tudo porque era da feira. E eu era o único que não gostava. No fim, acabei, por necessidade, de ajudar meu pai que ficou doente e acabei ficando por gosto. A família Rutkoviski começou com a barraca de carnes nas feiras da Zona Leste de São Paulo, ainda na década de 50 e já está na 3ª geração. Para Newton, o segredo, além de acordar cedo, claro, é ter produtos sempre frescos. Carrego às 3h30 da manhã e vamos até umas 4 da tarde. Ainda a melhor opção que temos é a feira, que é tudo mais fresco do que em mercado e tudo. E você lida com o próprio dono, né? Então é mais fácil se você negociar preço. É uma família, Quebra o carro de um, telefona para o outro, vamos lá ver se dá para guinchar, distrai, para não perder a feira, né? E há tantos anos trabalhando no mesmo lugar, tem feirante que até já apelidou o cliente. Marinalva virou a novinha da Feira da Moca. Então já vem tanto na feira que já tem até apelido? Tenho apelido já. Feira 9 anos, estou aqui. Em meio à feira, um detalhe passa quase despercebido aos clientes. Com tantos feirantes trabalhando assim, uma necessidade básica se transforma em dificuldade durante o dia. Encontrar um banheiro. A gente conta com o bom senso dos donos do bar, padaria, restaurante, aí a gente pede com educação, né? Troca de favor, né? Ele vem, a gente gasta aqui, aí a gente vai lá, gasta lá também com ele. E o banheiro do Bar do Nogueira é a opção mais procurada. Para atender melhor a necessidade dos feirantes, o comerciante até mudou o próprio horário de trabalho. Durante a semana a gente costuma abrir 7 horas da manhã. Como as quarta-feiras tem feira, a gente costuma abrir 5h30 da manhã, já tudo em ordem para abrir as portas e já atender eles.
Numa nota, a Prefeitura de São Paulo informou que a instalação de banheiros móveis nas feiras livres está sendo analisada e que eles podem seguir o modelo de um trailer, com divisão para homens e mulheres e com lavabo. O dia amanheceu gelado aqui em São Paulo. O tempo nublado não deixou as temperaturas subirem muito, mas não tivemos chuvas, apenas uma garoa e, mesmo assim, só em alguns pontos da cidade. Como o tempo anda muito instável aqui em São Paulo, amanhã já volta a esquentar e há a possibilidade de chuvas mais fortes. Vamos à previsão com Mariana Armentano. A quinta-feira ainda amanhece com friozinho, mas esquenta durante a tarde, tanto no sul quanto aqui no sudeste. Nas primeiras horas do dia, pode fazer até 12 graus em Porto Alegre e em Curitiba e 17 na capital fluminense. Durante a tarde, as temperaturas sobem. A máxima vai aos 24 graus na capital paranaense e aos 32 em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. O tempo firme predomina na maior parte do país. E onde há expectativa de chuva, nessas áreas em azul que a gente vê no mapa, as pancadas tendem a ser mais volumosas entre o centro-norte gaúcho e o Paraná e o oeste do Amazonas e o estado do Acre. Para São Paulo, o tempo continua o mesmo no interior, seco, quente e ensolarado. Já no leste do estado, o sol volta a aparecer, as temperaturas sobem bem em relação a hoje e com o tempo mais abafado, podemos ter pancadas de chuva até moderadas, mas em pontos isolados, inclusive aqui na região metropolitana. Vamos ver como ficam as temperaturas em algumas cidades paulistas? Em Presidente Bernardes, o calorão chega a ser de 36 graus nessa tarde de quinta-feira. No Guarujá, máxima de até 26 graus, com chuvas a partir da tarde. E aqui na Grande São Paulo, as temperaturas vão ficar entre 14 e 27 graus, também com possibilidade de pancadas isoladas entre a tarde e a noite. O primeiro jardim vertical da cidade de São Paulo, instalado na parede lateral de um prédio, ao lado do elevado Costa e Silva, o Minhocão, está em fase final de implantação e deve ficar pronto até domingo. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni. Somente aqui serão 302 metros quadrados cobertos por vegetação. E a gente deu preferência para pensar em plantas nativas. Existe um levantamento de 140 empenas cegas só no Minhocão. São mais ou menos 58 mil metros quadrados de parques verticais que poderiam ser construídos imediatamente. Essas fachadas cegas dos edifícios acontecem na cidade de São Paulo porque até a década de 50 era permitido os prédios colarem lado a lado. Até o momento, 7 condomínios candidataram-se a receber um jardim vertical, cujos encargos ficarão por conta de empresas obrigadas a fazer a compensação ambiental por obras e serviços. Tem uma série de benefícios. Ele reduz 30% da poluição no seu entorno e diminui drasticamente a questão da temperatura, até 7 graus dentro dos apartamentos. Em épocas de seca, em dias de calor, somado ao barulho dos carros, isso é um desconforto extremo, né? O jardim vertical ele ajuda em todos esses temas, né? Ao lado das vantagens, existem os custos. Passados 6 meses de implantação, a conta da manutenção vai para a prefeitura. Serão aproximadamente R$ 4.000 por bimestre. Se sente alegre, né? Ajudando a natureza, trabalhando com o verde, é muito bom. Você tem essa mangueira, que ela faz um sistema de gotejamento que vão pingando nesse tecido e esse tecido fica sempre encharcado. Então as plantas vão se nutrindo e, enfim, se hidratando dessa água. E lá embaixo tem uma calha que recolhe essa água, joga para uma outra caixa d'água que é um reservatório, onde a gente filtra e devolve a água. Então é um sistema circular. O que a senhora achou de ver esse jardim pendurado ao lado no edifício que a senhora mora? Mas muito bonito. A gente tem um primeiro em 7 meses de trabalho. Esse ritmo ainda é um pouco lento. A gente precisa fazer um jardim a cada mês ou a cada 2 meses, ou que 10 jardins estejam acontecendo na cidade por mês, né? Aí sim eu acho que a gente vai conseguir chegar no potencial que São Paulo tem para se transformar a cidade dos parques verticais. Apesar da crise na economia, as vendas de material de construção cresceram nas grandes lojas do ramo em todo o país. Aqui em São Paulo, mesmo com um aperto no bolso, tem gente que não adia a hora de construir ou de reformar. Para economizar, as lojas investem no parcelamento e os clientes convocam a família para ajudar a tocar a obra. A
fase é a de revestir a fachada, só que agora mais devagar. É que o dinheiro das comissões, boa parte do salário do José, sumiu junto com os clientes da choperia onde ele trabalha à noite. Para não parar a obra da casa onde mora, o jeito foi dispensar o pedreiro e assumir a empreitada. O dinheiro do pedreiro eu compro material, né? Aprendi um pouco, os dois ao mesmo tempo não dá. O vizinho Sebastião, que ainda mantém um ajudante, conta que levantou parede e pegou pesado para encher a laje. E não foi o único. Você tem que pegar o filho no final de semana, sábado, a mulher às vezes ajuda, vamos colocar um tijolo para cima, vamos fazer um serviço, vamos fazer um outro. Então, a gente tem que fazer uma parceria entre família. E nessa parceria, lá se vão 7 anos de obra, com previsão de casa pronta só no fim do ano que vem. Apesar do aperto da crise, Sebastião não deixou ainda de comprar material, mas tem de ser aos poucos, sempre parcelado no cartão de crédito e de preferência num grande depósito. Se você no depósito pequeno, eles dividem uma conta em 3 vezes e 4 vezes, uma loja maior, ele vai te parcelar em 6 vezes. Isso facilita bastante a condição de continuidade dessa obra. Se não tiver prazo, não dá para construir. A lógica do Sebastião mostra efeito no desempenho do setor. As grandes lojas conseguiram vender 4% mais em agosto, apesar da confiança em baixa do consumidor, enquanto nas menores, as vendas caíram em relação ao mês anterior. É o que mostra uma pesquisa da associação que reúne comerciantes do setor. Nesta loja, uma das líderes do mercado, o consumidor pode pagar em até 10 vezes no cartão. O cimento tem sido o mais procurado, alta de 7% nas vendas. Já as de cerâmicas e louças sanitárias recuaram em 2%. O gerente explicou que, para manter as vendas, tem feito acordos com a indústria para oferecer descontos ao consumidor. Se pegar 5% em 10 mil cruzeiros, são R$500. 500 reais dá para a gente fazer bastante coisa. Então faz a diferença. Muito. José concorda que a promoção é o que mais ajuda a tocar a obra, mesmo que num prazo a perder de vista. Aos pouquinhos dá para comprar. Vai terminar a casa quando? Aí não, aí Deus que sabe. Não sabe, então tu tá sem pressa. Sem pressa, não tenho pressa não. Por quê? Porque aí não tô pago aluguel, né, e tudo. Produção industrial brasileira volta a cair. Segundo o IBGE, em julho, houve recuo de 8,9% em relação ao mesmo mês do ano passado. É o 17º resultado negativo seguido nesse tipo de comparação. Ainda de acordo com o Instituto, é a queda mais intensa desde julho de 2009. Já na passagem de junho para julho, a produção industrial caiu 1,5%. A venda de veículos caiu quase 24% em um ano. Os dados foram divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FenaBrave. A comparação foi feita entre agosto deste ano e o mesmo período de 2014. No mês passado foram emplacadas 207.269 unidades, incluindo automóveis, ônibus e caminhões. Em agosto de 2014, foram 272.448 unidades. Ainda segundo o levantamento, as concessionárias venderam 21,35% a menos nos primeiros 8 meses deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. A FenaBrave atribui o resultado ruim às crises política e econômica. O dólar teve mais um dia de alta e fechou cotado a R$ 3,76. No ano, a moeda americana já acumula alta de mais de 41%. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Continuou hoje a boataria sobre a queda do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, apesar de a presidente Dilma Rousseff dizer que o ministro não está nem isolado nem desgastado. Ficou um pouco a impressão de um técnico de futebol de time em crise, com o presidente dizendo: o técnico está prestigiado. Continuou também hoje a dúvida sobre como o governo vai fazer para cobrir o rombo em seu orçamento. Mais impostos? Mais cortes de gastos? Mas cortar onde? Aumentar quais impostos? Politicamente está difícil tanto cortar gasto social, o maior, quanto aumentar imposto. Assim, a dívida do governo continuará a crescer. Assim, continuarão a subir as taxas de juros no mercado e o dólar. É o que está acontecendo. O dólar, como a gente viu, continua a sua disparada.
Os juros de mercado foram para os níveis mais altos desde 2008. Quando há dúvida sobre a capacidade de um governo pagar suas contas, o credor eleva os juros. Quando há dúvida sobre o futuro econômico de um país, os investidores vendem a moeda desse país, o real. O dólar sobe. Se o futuro é incerto, o presente é evidentemente de recessão que se aprofunda. As vendas de carros neste ano caíram 20% em relação a 2014. A produção da indústria, como a gente acabou de ver, cai faz 17 meses em relação ao mesmo mês do ano anterior. A indústria brasileira agora regrediu ao nível de produção de 2009, de 6 anos atrás, quando, aliás, também estava meio mal, ainda se recuperando da crise mundial de 2008. Com os juros na praça subindo e dólar em alta excessiva, ameaçando mais a inflação, entre outros problemas, essa situação de recessão apenas piora. Como o governo ainda não tem a menor ideia de como vai fechar as suas contas, o nervosismo dos donos do dinheiro grosso, o chamado mercado, os credores do governo, aumenta. Como não se sabe nem quem será o ministro da Fazenda na semana que vem, não há limite para o nervosismo. Atualmente, no que diz respeito às finanças do governo e do mercado, estamos à deriva, sem rumo, o que agrava a situação de crise da economia real, aquela que tira emprego, reduz salário e sufoca os negócios. Boa noite. O ex-ministro José Dirceu foi transferido da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba para o Complexo Médico Penal, na região metropolitana. Ele está preso desde o dia 3 de agosto. Ontem, o ex-ministro foi indiciado pela Polícia Federal pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e formação de quadrilha. José Dirceu é suspeito de receber 59 milhões de reais no esquema de corrupção na Petrobras. Ele nega. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a vulnerabilidade da lei anticorrupção brasileira. E para falar sobre a ameaça de flexibilização da lei anticorrupção, entrevisto o jurista Modesto Carvalhosa, ex-professor da Faculdade de Direito da USP e autor do premiado livro Negro da Corrupção e também do livro Considerações sobre a Lei Anticorrupção das Pessoas Jurídicas, que foi lançado nesse ano. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Prazer, começamos exatamente com um projeto de lei que deverá ser apresentado na semana que vem na Câmara Federal, que propõe aquilo que estão chamando de flexibilização da lei anticorrupção, que foi sancionada pela presidente Dilma há 2 anos. Esse projeto está causando uma preocupação, porque o que ele propõe? Que haja uma mudança na lei anticorrupção de forma as empresas envolvidas nessas denúncias e comprovadamente corruptoras não possam participar de licitações e nem firmar contratos com empresas da administração pública. Estão querendo que isso não aconteça com empresas corruptoras. A minha indagação, a flexibilização da lei anticorrupção torna essa lei que foi recebida até com entusiasmo uma letra morta? Sem dúvida, porque a lei anticorrupção, ela nunca até hoje gerou nenhum processo administrativo regular, porque a CGU e a AGU, sob os auspícios do Ministério da Justiça, impedem que haja um devido processo administrativo contra as empreiteiras e fornecedoras da Petrobras, porque eles acham que com o processo contra as pessoas jurídicas, nós teríamos prejuízos ao emprego e à produtividade, e à tecnologia, etc, etc. Isso é uma coisa absurda, porque realmente impede que a lei, que foi o fruto de acordos internacionais, de grandes tratados internacionais, seja realmente cumprida. Agora, esse projeto é para anular a lei. Esse projeto é para torná-la letra morta, no sentido de que todas elas, as empreiteiras e fornecedoras que realmente usufruíram de 88 bilhões de superfaturamento, que sacaram do caixa da Petrobras 6 bilhões e 200 milhões, possam continuar a contratar com a Petrobras isso que eles querem,
E isso é que é o objetivo da lei, sem maiores considerações. Agora, o senhor chamou atenção para o argumento favorável a esse projeto de lei, que é do deputado federal Vicente Cândido, do PT, que está lá, vai ser apresentado lá na Câmara e pode ser aprovado com muita agilidade por uma tramitação em comissões, não precisa nem para votação em plenário. Mas um argumento, por sinal, já repetido várias vezes pela própria presidente da República, Dilma Rousseff, é que não tem cabimento quando uma empresa comprovadamente é corruptora, está envolvida nessas denúncias e se comprova que é sim culpada, que ela fique proibida, a atividade empresarial no setor público se encerre, porque aí está se apenando os X mil funcionários que trabalham nessa empresa. E que isso não é justo. Eles não fizeram nada, que devem sim ser apenados os diretores, aqueles envolvidos no processo de corrupção. Faz sentido esse argumento? Não faz nenhum sentido, porque a luta mundial contra a corrupção é exatamente contra a organização corruptiva, que é a empresa. Quem promove a corrupção, quem recebe o dinheiro da corrupção, quem distribui o dinheiro da corrupção é a empresa. Lucra, né, com isso? O superfaturamento vai para a empresa. Ela que fornece dinheiro aos deputados, aos partidos, aos próprios diretores da Petrobras, no caso. Ela que faz toda essa organização. Mas empresa é pessoa jurídica, ela não faz, quem faz são os funcionários, ou o dono da empresa. É beneficiária e ela é objetivamente responsável. Ou seja, pelos tratados internacionais, hoje em dia o que se deve punir são as organizações corruptivas, a organização é a empresa. Portanto, se nós não punirmos as empresas que se organizam para corromper os entes públicos, as empresas públicas, nós nunca teremos possibilidade, porque substitui os diretores. Os diretores atuais vão ser punidos, daí surgem outros diretores e aproveitam a organização mantém o esquema da empresa corrompendo e usufruindo dessa corrupção. Agora, tem efeito retroativo? Não, se essa lei for aprovada, é uma lei que terá efeito retroativo sobre todas as empresas que já foram corruptas? A lei é um escárnio. A ordem jurídica... Essa nova lei, esse projeto? A ordem jurídica está sendo comprometida, inclusive sob o aspecto de ser uma lei com efeito retroativo. A lei não pode ter efeito retroativo, a não ser que seja uma lei processual. No caso, não é uma lei processual, é uma lei de anistia geral para que elas voltem a contratar. Como sabe, a auditoria, os auditores independentes da Petrobras não mais permitiram que as empresas que estavam no cartel realmente continuassem a operar com a Petrobras. Agora eles fazem uma lei para contornar essa exigência internacional de inidoneidade das empresas. É essa a finalidade. Agora tem uma outra coisa, eu observo que a base parlamentar da presidente Dilma é favorável a esse novo projeto, o PT também é, mas tem algo, eu não sei se o senhor terá essa informação, a oposição está a favor ou está contra essa flexibilização da lei anticorrupção? Eu tenho a impressão que a oposição no Brasil, ela está também adstrita a esse pernicioso sistema de financiamento das campanhas eleitorais pelas empresas, sobretudo pelas corruptoras, empresas empreiteiras e fornecedoras que são corruptoras. Eles dão dinheiro para todo mundo. Eles dão dinheiro para todo mundo, então a oposição também não quer de jeito nenhum impedir que elas continuem corrompendo as empresas públicas e as entidades públicas, porque no fim a campanha eleitoral do ano que vem, em 2018, haverá a possibilidade dessas próprias empreiteiras financiar também a oposição, além da situação. Agora, outro argumento, e aí eu estou aqui fazendo um papel de contraditório, né? O outro argumento é que essas mega empreiteiras, as grandes empresas corruptoras e corruptas, são aquelas que detêm o poder para pegar as grandes obras, que têm dominam a técnica, a tecnologia, que tem pessoal, que tem equipamento, elas são poderosas. E que essas empresas, ficando impedidas de firmar contratos na administração pública, que isso traz um tipo de paralisação para obras fundamentais, principalmente de infraestrutura, que são imprescindíveis para a retomada do crescimento e que o
Isso causaria um prejuízo para o bem público, que é o crescimento da economia. Como é que o senhor vê esse argumento? É como o jogo do bicho antigamente, que não podia acabar com o jogo do bicho porque o jogo do bicho empregava milhares de pessoas. É a mesma coisa. Ou a máfia na Sicília não podia ser desbaratada porque empregava todos os jovens sicilianos que não tinham outro emprego. Quer dizer, não tem nada a ver. Quer dizer, realmente quem tem a tecnologia são, por exemplo, a Petrobras que tem a tecnologia de fazer refinaria, de fazer prospecção de petróleo, de fazer todo esse tipo de tecnologia. As empresas, empreiteiras, elas não entregam as obras. Inclusive, veja a refinaria Abreu e Lima, só 20% da empresa, da refinaria foi entregue pagando 18 bilhões, quando o orçamento era 3 bilhões, e até hoje só 20% foi entregue. Que tecnologia é essa? Que realmente não abandona a obra, não entrega a obra, superfatura a obra. Eu não vejo que esse monopólio da tecnologia das empreiteiras no Brasil, que realmente desbaratam todo o investimento público que existe e aplicado nessas mega obras da Petrobras. Agora, para encerrar, professor, ontem nós tivemos o depoimento do presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, lá na CPI, em que ele falou muito pouco, mas falou. Né? Diferente de outros que têm ido lá e ficar de bico calado. Mas, a respeito da delação premiada, Marcelo Odebrecht diz que não faria esse tipo de acerto, de aceitar a delação premiada, porque dedurar não está entre os valores morais dele. A própria presidente Dilma havia dito que não respeitava o delator, esses da delação premiada que estou entregando todo mundo aí. O instrumento da delação premiada fere valores éticos? É traição inconcebível? Não, a delação premiada é um instrumento extraordinário, foi criado já há uns 40 anos, a partir dos anos 70, para o efeito de realmente cumprir aquilo que a lei penal deseja, ou seja, desbaratar o crime. O que interessa para a sociedade é que o crime seja realmente desbaratado. E isto, a delação premiada permite que alguém, por diminuição de pena, possa efetivamente denunciar a trama toda do crime que está envolvido naquele fato que foi descoberto. Portanto, é absolutamente imprescindível para a sociedade, tanto brasileira como no mundo inteiro, que a delação premiada seja prestigiada para o efeito de que se possa, por exemplo, no caso da corrupção, terminar com esse cancro horroroso que existe no Brasil. Professor, muito obrigada. Uma boa noite. Obrigado. Gamberini. Você vai ver a seguir: Corinthians, São Paulo e Palmeiras entram em campo no Brasileirão. E a tragédia dos imigrantes na Europa. O dia é marcado pela morte de uma criança e o bloqueio do Eurotúnel. Quer dizer que a gente vai participar das discussões que vão definir as prioridades do Brasil nos próximos anos? Isso, e sabe o que é melhor? O povo vai ter voz nessas decisões. Tá, mas e como é que tanta gente vai conseguir falar com o governo federal? Tá aqui, ó, no site dialoga.gov.br. Lá todos os brasileiros vão poder votar nas medidas que acreditam mais e o melhor, sugerir novas ideias para o Brasil avançar. Dialoga Brasil. Você fala, o governo federal escuta e o Brasil avança. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o make-up anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. E make-up anti-sinais. A evolução no tratamento de beleza. Sérgio acaba de comer a melhor torta de palmito da sua vida. Sérgio mora em São Paulo e veio pelo metrô da linha 4 amarela. Já o palmito demorou mais para chegar. Foram 400 quilômetros com o seu Domingos, o motorista do caminhão. Eles vieram pela rodovia Presidente Dutra até chegarem às mãos da Ana, chefe do restaurante. Diferente do Sérgio, que veio de metrô, a Ana pegou a rodovia dos Bandeirantes e logo estava com as mãos na massa, ou melhor, na farinha. Farinha que veio com o Zeca, motorista de outro caminhão. O Zeca pega cedinho a Castelo Branco, porque se ele atrasasse,
a Ana não teria farinha, o palmito não teria massa, o Sérgio não teria comido a melhor torta de palmito da sua vida e a torta ficaria assim. É para facilitar a vida do Sérgio, do seu Domingos, da Ana, do Zeca e a sua, que o Grupo CCR trabalha, cuidando de rodovias, metrôs, barcas e aeroportos, para que todos tenham as melhores tortas e os melhores momentos de suas vidas. CCR, é por aqui que a gente chega lá. Não importa o continente, o endereço, a distância. Com o Sedex Mundi, os Correios oferecem para você uma rede internacional de entregas em mais de 200 países. Sedex Mundi é o mundo logo ali e com o mesmo padrão de qualidade. A sua encomenda entregue no prazo combinado. Hi there. Chef. Bem na hora. Let's go, everybody. We'll open in 30 minutes. Serviços internacionais. Um mundo mais perto de você. São Paulo está em transformação, com obras para garantir saúde e educação onde a cidade mais precisa. Na Zona Sul, é o Hospital de Parelheiros, fundamental para ampliar o atendimento de saúde na região. Na educação, escolas e creches estão em obras por toda a cidade, para trazer ensino de qualidade para as crianças e tranquilidade para os pais. Assim, transformamos São Paulo numa cidade mais moderna e mais humana. Prefeitura de São Paulo, fazendo o que precisa ser feito. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o make-up anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. E make-up anti-sinais. A evolução no tratamento de beleza. Vamos agora às notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Michele Janela. Na seleção brasileira, o técnico Dunga deve deixar Neymar no banco no jogo de sábado contra a Costa Rica. Já o goleiro Jefferson vai ser titular para os 2 jogos. E os veteranos da seleção comentam a experiência de jogar com os novos atletas. A seleção de Dunga é diferente desde a posição do goleiro. Sempre convocado como reserva, nessa atual fase, Jefferson assumiu de vez a camisa número 1. Tenho 4 anos aí já de convocações de seleção, então hoje eu já me sinto bem mais preparado e chego bem mais experiente aí para umas eliminatórias. Mas para o amistoso de sábado contra a Costa Rica, o diferente mesmo será a presença de Neymar no banco de reservas. Lucas Lima deve ter uma chance entre os titulares. O que Dunga e a comissão técnica vêm fazendo na seleção é misturar jovens promessas com atletas já consagrados. Foi assim com Robinho durante a Copa América e nessa convocação é a chance de Kaká fazer o papel de veterano, algo que, segundo ele, é muito importante. Foi onde eu mais aprendi, realmente. Eu tô falando isso em base à minha experiência. O mix do jogador experiente com o jogador jovem. Então, muitos desses jogadores nunca disputaram as eliminatórias. Disputaram uma Copa no Brasil, mas não participaram das eliminatórias. Não sabe essa dificuldade que é de você jogar na Bolívia, numa altitude, enfrentar mesmo seleções que anos atrás entravam nas eliminatórias simplesmente para participar e hoje já brigam por vaga. Então isso faz com que essa competição seja extremamente difícil, competitiva, e os times aqui, as seleções sul-americanas, são cada vez melhores. E a 22ª rodada está valendo, mas por que o Neymar está no banco? O Neymar está no banco, Gamberini, porque ele vai ter que cumprir 2 jogos de suspensão nos jogos realmente das eliminatórias para a Copa do Mundo. Então o Dunga já está treinando o time sem a presença do Neymar e está escalando aí o Lucas Lima, entre outros atletas, né? Apostando em outros atletas. E olha, a CBF divulgou hoje as datas das partidas do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia. Estreia do Brasil contra o Chile, dia 8 de outubro, lá em Santiago. E a segunda partida é contra a Venezuela, em Fortaleza, no Castelão, dia 13 de outubro. Tá bom, agora sem me atropelar, vou falar da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, né, Michele? Isso sim. Nesse momento, a Ponte Preta enfrenta o Cruzeiro em Campinas, o jogo está empatado em 0-0. Muito bem, Internacional e Vasco jogam no Beira-Rio, o Inter vence por 1-0 e em Santa Catarina jogam Joinville e São Paulo, placar também 0-0. Logo mais às 9 da noite, o Flamengo encara o Avaí na Arena das Dunas, em Natal.
No mesmo horário, na Arena Independência, tem Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Às 10 da noite, jogam na Arena em Itaquera, Corinthians e Fluminense. No Couto Pereira, Coritiba e Sport. E o Goiás recebe o Palmeiras no Serra Dourada, em Goiânia. Fechando a rodada, amanhã tem mais 2 partidas. Santos e Chapecoense às 7h30 na Vila Belmiro. E às 9 da noite, o Figueirense recebe o Grêmio em Florianópolis. E daqui a pouco, na Arena Itaquera, tem comemoração pelos 105 anos do Corinthians. Entre as festividades, o lançamento de um novo uniforme. E em seguida, o líder Corinthians recebe o Fluminense. Um dia depois do aniversário, o Corinthians entra em campo de um jeito diferente, vestido de laranja. Corinthians, mano, aqui não tem qualquer cor que vier, tá bom. O lançamento do novo uniforme fará parte das festividades de aniversário, que vão começar 1h30 antes da bola rolar para a partida contra o Fluminense. A cor escolhida é uma homenagem ao Terrão, campo de terra batida que ficava no Parque São Jorge, onde muitos dos ídolos que fizeram história no clube deram seus primeiros passos no mundo da bola. Coincidência ou não, 4 jogadores revelados na base corintiana vão começar jogando nesta quarta-feira. Fagner e Malcom são os filhos do Terrão, normalmente escalados como titulares. Já Guilherme Arana ganha uma oportunidade com a lesão de Wendel. A surpresa ficou por conta de Marciel, de apenas 20 anos, escolhido por Tite para substituir Elias, convocado para a seleção brasileira. Será apenas a 3ª partida de Marciel como profissional com a camisa do Corinthians. Até agora, ele só atuou no amistoso contra o ABC em Natal e entrou durante o jogo contra o Figueirense pelo Campeonato Brasileiro. O jovem volante ganhou a concorrência de Christian pelo lugar de Elias e vai atuar ao lado de Ralf no meio-campo, graças também à lesão de Bruno Henrique, vetado pelo departamento médico com dores no tornozelo. Michele, você veio de laranja para homenagear o Corinthians? Claro, uma homenagem ao Corinthians. Minha avó corintiana, né? Então eu tenho que homenagear também. A sua avó? É minha avó corintiana. E olha, o Fluminense vem desfalcado, sem Fred, sem Ronaldinho Gaúcho. Sem Ronaldinho Gaúcho até que é uma boa para o Fluminense. E o Corinthians vai escalar aí 3 jovens, o Malcom, o Guilherme Arana e o Marciel. Eram da base e agora estão no time principal. E no domingo, contra o Palmeiras, 25 mil ingressos já estão vendidos. O Corinthians estreia um novo uniforme número 1. Linda camisa branca, chiquérrima. Aí o povo vai gostar mesmo. É uma camisa em homenagem à conquista do Mundial. Ah, tá. Bonito mesmo. Mais alguma coisa, Michele? Não, acho que é só isso. Bom, tem muitas coisas para falar, mas realmente a gente não tem tempo. Então amanhã a gente continua. Amanhã você continua. Tá bom? Obrigado, Michele. Obrigada, boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Juliana. Centenas de imigrantes bloqueiam a passagem dos trens do Eurotúnel e o serviço é interrompido por várias horas. O corpo de uma criança na praia acrescenta horror à pior crise de refugiados do continente desde a Segunda Guerra Mundial. Na Hungria, a situação é caótica. Pelo 2º dia consecutivo, a multidão está acampada diante da estação de trens de Budapeste. A maioria tem passagens compradas, mas não pode embarcar por falta de documentos. Eles protestam pedindo liberdade. Os refugiados e imigrantes querem embarcar para a Alemanha, onde esperam conseguir asilo, moradia, emprego e educação para os filhos. No Eurotúnel que liga a França à Inglaterra por baixo do Canal da Mancha, 5 trens de alta velocidade ficaram parados por várias horas durante a madrugada. Centenas de imigrantes bloquearam a passagem e a polícia foi chamada para retirar os invasores. Itália, França e Alemanha querem uma revisão das regras atuais da União Europeia sobre a concessão de asilo e uma distribuição dos imigrantes dentro do bloco. O documento assinado pelos ministros das Relações Exteriores dos 3 países pede que o assunto seja discutido numa reunião de chanceleres em Luxemburgo depois de amanhã. 2 barcos afundaram na costa da Turquia com refugiados sírios que tentavam chegar à ilha grega de Kos. Pelo menos 12 morreram. Uma das 5 crianças que perderam a vida na travessia foi encontrada na praia de Bodrum. O corpo foi levado por um soldado. Ninguém assiste a uma cena como essa do menino morto sem se chocar. Imagens são fortes justamente por isso. Qualquer imagem, mais que o discurso racional, tem o poder de mexer conosco, nos emocionar, chamar a nossa atenção.
Justamente por isso, nós analisamos essas imagens aqui na redação e decidimos publicá-las. Não para chocar, mas para chamar a atenção para o drama de milhares de imigrantes africanos, sírios e iraquianos que fogem de qualquer jeito de seus países em busca de uma vida minimamente melhor na Europa. Quando humanizamos o drama desses milhares de fugitivos na figura daquele menino morto no colo do policial, nós damos a verdadeira dimensão do que essas pessoas estão enfrentando. A frase famosa, sempre atribuída a Stalin, uma morte é uma tragédia, 1 milhão de mortes é uma estatística, não pode ser tomada sempre como verdadeira. Boa noite. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Eu te espero em nossa edição das 10. Boa noite. Lucinha Araújo, mãe do inesquecível Cazuza, divide sua história no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.